que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo, já encaminhando ao término das nossas aulas. Vamos começar agora a tratar um pouco sobre figuras de linguagem. Já queria antecipar para você que esse tema é um tema muito importante para a sua prova. Muitas bancas costumam cobrar muito, mas muito mesmo de com força esse tema. Então você vai ter de dominá-lo, certo? Professor, figuras de linguagem representam um tópico grande? Sim, são muitas figuras de linguagem, para falar a verdade, mais de 50, mas nós conseguimos aqui fazer um recorte em relação à sua prova. Você vai perceber que algumas dessas figuras aqui são bem repetidas, certo? Por muitas das vezes, os examinadores vão fazer um recorte de 3, 4 ou no máximo 5 para jogar lá na sua prova, tranquilo? Então nós vamos cobrir a maior parte no que se refere aqui a essas figuras de linguagem. Se porventura você tiver dificuldade ou se porventura você quiser complementar o seu estudo, você pode também ir posteriormente a algum site, fazer uma pesquisa relacionada a isso, certo? Seu material de apoio também aqui vai ter aí mais algumas figuras de linguagem para que você complemente seu estudo, tranquilo? Vamos juntos, vamos começar agora sim o nosso estudo acerca de figuras de linguagem. Professor, figuras de linguagem representam o quê? Figuras de linguagem representam, associam-se à estilística. Tem a ver com o estilo de quem escreve. Você já estudou comigo a gramática, que é prescritiva, é aquela que fala como você deve trabalhar. Você estudou comigo também a ideia semântica, ou seja, às vezes eu vou colocar uma palavra em que eu quero determinar outra. Às vezes o uso de uma palavra, nem sempre aquela palavra vai definir aquilo que realmente eu quero passar. Às vezes eu utilizo o hiperônimo, lembra? Eu parto de algo menor para algo maior, ou o hipônimo, vice-versa. Tranquilo? Às vezes eu utilizo um sinônimo. Tudo isso está associado à semântica. E agora a gente vai estudar a estilística. A estilística tem a ver com aquilo de como eu quero passar a mensagem. Tranquilo? Então aqui serão associações de ideias relacionadas justamente à transmissão da mensagem por parte de quem escreve. Vamos lá, professor, vamos começar com as figuras de linguagens. São algumas que nós vamos trabalhar aqui e vamos trabalhar também nas questões, tranquilo? A primeira é a comparação. A comparação é muito fácil, como o próprio nome já diz, compara elementos. Olha o exemplo, o amor é como laço. Perfeito. A segunda é a metáfora. Por que nós já estamos trabalhando com a primeira e com a segunda, comparação e metáfora? Porque elas são muito próximas. O que a metáfora faz? Compara elementos também. Mas olha a diferença, o amor é laço. Perceba que na comparação, e esse macetinho aqui é importante, na comparação eu tenho um elemento que faz o quê? Que faz a comparação. Eu tenho um elemento comparativo. Perceba aqui, eu tenho como, poderia ser tal qual, certo? Poderia ser qualquer outro elemento comparativo. Já na metáfora, não. Eu não uso o elemento para fazer a comparação. O amor é fogo. Aqui o amor é como fogo. É só ficar atento no elemento comparativo que você difere. Comparação de metáfora, perfeito? Próxima figura de linguagem é a metonímia. Muito cobrada em prova, muito mesmo. Então você tem de ficar atento. O que é a metonímia? É a associação lógica de ideias. Qual que é a ideia, professor? Qual que é a vertente associada a essa relação lógica de ideias? Você vai pensar assim, na nossa língua, nós utilizamos muito substituições, não é verdade? Sim. Por exemplo, quando você vai comprar a palha de aço para fazer a limpeza ali de uma louça, por exemplo, o que é que você pede? Você pede um bombril, não é verdade? Apesar de saber que ali é uma palha de aço. Ou quando você vai comprar a lâmina de barbear, o que é que você pede? Você não pede lâmina de barbear, você pede a gilete. Perfeito. Então essas associações, essas trocas existentes,
dentro da associação lógica, é o que nós chamamos de metonímia. Então se atente para a metonímia porque ela é muito cobrada, principalmente por ser usual, perfeito? Olha o exemplo, ó. O país gritava durante a manifestação. Professor, eu sei que país, quando ele diz, ó, o país gritava durante a manifestação, não é o país propriamente dito. Perceba que eu estou fazendo uma substituição. Eu estou, ó, associando logicamente as ideias. Quando eu digo o país gritava, eu quero dizer que a manifestação, com certeza na manifestação havia o quê? Havia pessoas. Logo, a ideia associada ali é que as pessoas gritavam e não o país propriamente dito, certo? Então, quando eu digo o país gritava, eu quero falar que são as pessoas que gritavam e não o país propriamente dito. Vamos evoluir. Vamos estudar agora uma outra figura de linguagem importante que é a catacrese. Professor, o que é a catacrese? Ela representa associações já incorporadas à língua. Então perceba que nós estamos trabalhando com associações lógicas. Metonímia, associação de substituição. Catacrese é uma metonímia. Por quê? Porque é uma associação lógica, mas é uma associação lógica que está incorporada à nossa língua. Por exemplo, para ficar tranquilo para você, ó. Dente de alho. Olha, perceba, o alho ele não tem um dente propriamente dito, mas por associação lógica nós falamos que aquela parte do alho é um dente, certo? Outro exemplo, batata da perna. Você sabe que a sua perna não tem uma batata, mas você olha para a panturrilha, né? E associa a sua panturrilha a uma batata. Tranquilo? Céu da boca. Nossa boca não tem céu. Céu é direcionado acima, mas perceba que, por associação lógica, nós chamamos de céu da boca. Outro exemplo, céu da boca, dente de alho, cabeça de cebola, certo? Tranquilo? Todas são associações. Perna da mesa, todas, braço da cadeira, todas são associações lógicas, perfeito? Posteriormente, nós temos a antonomásia. Professor, o que é a antonomásia? A antonomásia é a substituição de nome próprio por nome, ó, por nome comum. Então, fica atento a isso, certo? Substituição de nome próprio por nome comum. Todas são metonímia, catacrese e antonomásia. Ambas são ideias associadas a expressões lógicas, associações lógicas, certo? Perfeito, olha o exemplo. O rei do futebol é brasileiro. Quem é o rei do futebol? Exatamente, é o Pelé, ó. Pelé. Eu estou substituindo o Pelé por quem? Por rei do futebol. Rei do futebol substitui o quê? A palavra Pelé. É a substituição, antonomásia, de um nome próprio, Pelé. Por quem, professor? Por um nome comum, ou seja, uma ideia comum aqui, que é a expressão rei do futebol, ou poderia simplesmente dizer rei, certo? Perfeito? Então aqui é a antonomásia. Evoluindo, nós temos aqui também o hipérbato. Esse cara aqui é importante. Professor, o que é que tem o hipérbato? Ele representa a inversão sintática da frase, certo? Então, quando eu inverto a minha frase, quando eu estou trabalhando com frase invertida, ou seja, eu tenho a oração, eu tenho a ordem direta da oração, sujeito, verbo e predicado, complementos, enfim. Essa é a ordem direta. Quando eu faço a inversão, o que é que eu estou utilizando? Estou utilizando o hipérbato. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. O hino nacional é o caso mais típico e mais cobrado em prova sobre o hipérbato, certo? Vamos evoluir. Depois, nós temos a elipse. O que é a elipse? A elipse é a supressão de um termo da minha sentença. Olha o exemplo. Estudamos figuras de linguagem. Quem é que está aqui sendo suprimido? Perfeito. Quem está sendo suprimido é justamente o nós. Nós estudamos figuras de linguagem. Não está aqui na sentença, mas eu sei que, pela desinência do verbo estudar, o estudamos, só pode estar associado ao nós, certo? Perfeito? Tranquilo, professor. Posteriormente, nós temos o zeugma. O que é o zeugma? Também é a supressão de um termo. Só que perceba, o zeugma é a supressão de um termo já citado. A elipse é só supressão de termo. O zeugma é um termo já citado. Então perceba, todo zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse é um zeugma. Por quê? Porque para ser elipse, basta suprimir o termo. Para ser zeugma, o termo tem de ter sido citado anteriormente.
Ó o exemplo. Tens medo? Eu, amor. Deixa-me só consertar aqui, colocar um Rzinho aqui, ó. Eu amo, né? Colocar o amor, para ficar mais bonitinho. Tens medo? Eu, amor. Perceba. Quando eu falo tens quem? Tens tu. Medo. Ok. Eu tenho amor. O que é que você consegue perceber dentro dessa sentença? Professor, alguém passou por um processo de supressão. Alguém foi suprimido aí. Não foi? Foi sim, ó. Foi o verbo ter, ó. Foi o verbo ter. O verbo ter que estava aqui, tens medo, eu, amor, ele foi suprimido bem aqui, ó. E está sendo substituído pela figura da vírgula. Você estudou essa pontuação lá na gramática. Certo? Eu tenho amor. Qual é a diferença de elipse para zeugma? A elipse é um termo, é a supressão de algum termo. O zeugma é a supressão, ou seja, eu estou tirando um termo que já foi citado da minha frase. Ok? Aqui, no caso, o verbo ter, ó. Eu estou suprimindo o verbo ter. Perfeito? Vamos evoluir. Anáfora. O que é anáfora, professor? A repetição de palavras ou expressões no final ou no início dos versos. Repetição de palavras ou expressões no início ou no final dos verbos. Dos versos. Olha o exemplo. Tudo cura o tempo, tudo difere, tudo faz passar. Perceba a repetição deste termo tudo que aqui está. Perfeito? Isso aqui é a famosa anáfora. A anáfora costuma cair muito na poesia, certo? Principalmente dentro da poesia é que se cobra mais a anáfora. Por fim, vamos finalizar aqui os nossos quadros falando um pouco acerca da silepse. Professor, o que é a silepse? É a concordância com a ideia. É muito comum no dia a dia nós fazermos esse tipo de situação. A silepse será mais explorada em vícios de linguagem, certo? Mas eu quero que você guarde isso. É a concordância com a ideia e não com o nome. Por exemplo, ó, a multidão esperavam a seleção. Será que está correta a concordância? Não, né? Está incorreta porque a multidão esperava a seleção. Mas perceba que, ao invés de fazer a concordância com a expressão que é a multidão, que é o sujeito da oração, se faz a concordância com o quê? Com a ideia que ela quer mostrar. Professor, isso está errado? Do ponto de vista ideal, do ponto de vista da ideia, do ponto de vista do sentido, não está errado. Mas do ponto de vista da gramática, se assim for escrita, a gramática vai dizer, está errado sim. Tranquilo? Perfeito? Então, do ponto de vista da semântica, não está errado, mas do ponto de vista sintático, está assim, segundo a gramática. A multidão esperava a seleção. O que é que eu faço? Eu concordo, ao invés de concordar com o termo, eu concordo com a ideia a que o termo quer se referir. Por exemplo, o povo estavam cansados. O povo estavam cansados. Não, o povo estava cansado, apesar do povo representar uma coletividade. Tranquilo? Posteriormente, nós temos a hipérbole, que se difere do eufemismo. Ó. Fiz questão de colocar um ao lado do outro, justamente para você já ter duas associações para levar para a sua prova facinhas. O que é a hipérbole? É o exagero. O que é o eufemismo? É a suavização. Ou seja, quando eu digo uma hipérbole, por exemplo, chorei um rio de lágrima. Tem como alguém chorar um rio de lágrima? Não, ele está exagerando ali naquela situação. Então, o exagero é a hipérbole. E o que é o eufemismo? É suavizar a mensagem. Tranquilo? Ele é um rapaz que gosta de se apropriar de coisas alheias. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que ele é um ladrão. Ele é um rapaz que gosta de se apropriar de coisas alheias. Eu suavizo a mensagem, certo? Então, hipérbole, exagero, eufemismo, suavização. Posteriormente, nós temos aqui 5 figuras para que possamos trabalhar também. Coloquei todas aqui listadas a fim de que possamos trabalhar com uma maior quantidade de figuras de linguagem. Nós temos a antítese, o paradoxo, a sinestesia, a personificação e a ironia. Vamos trabalhar um a um. Antítese é a relação entre ideias opostas. Isso é a antítese. Por exemplo, felicidade e tristeza. Por exemplo, céu e inferno são ideias associadas à relação entre ideias opostas. Ideias opostas, antítese. Paradoxo. Paradoxo é a fusão de ideias opostas. Por exemplo, eu posso trabalhar com a antítese falando assim, ó. De dia ela é feia, à noite ela é bonita, certo?
Como é que eu vou transformar isso num paradoxo? Perceba, eu fiz uma dicotomia, eu diferenciei. De dia ela é feia, à noite ela é bonita, isso é o quê? Isso é uma antítese. Agora, vamos paradoxar. Ela é uma feia tão bonita. Como alguém pode ser feio e bonito ao mesmo tempo, percebe? Na antítese, eu relacionei ao tempo. Ou seja, de dia ela é feia, à noite ela é bonita. Aqui no paradoxo, eu me perdo nessas barreiras. Acontece a perda dentro dessas barreiras, certo? Ela é uma bela muito feia. Não tem condição. Ela é uma feia muito bela. Perceba, não tem condição das relações acontecerem. Isso é um paradoxo. A fusão de ideias opostas. Tranquilo? Nós temos também a sinestesia, que é a mistura de sentidos. A personificação, que é a atribuição de características de seres animados a seres inanimados. E por fim, a ironia, quer dizer algo contrário ao que se quer dizer. Perfeito? São as últimas categorias aqui também listadas pra gente. Então guarda tudo isso aqui no seu coração, faça aí as suas respectivas revisões e vamos para cima para a primeira questão. Questão número 1, na sua tela, vai dizer o seguinte. Uma das grandes preocupações da cidade atualmente é, sem dúvida, o problema da segurança. Na frase 1, o vocábulo cidades está usado como um termo geral no lugar de uma pessoa, das cidades. Um exemplo de figura de linguagem denominada como metonímia, nós já vimos, né? Associação lógica. Um exemplo semelhante de metonímia está em... Vamos lá, item A. A vida nas cidades está muito difícil. Não, né? Viver nas cidades traz uma série de facilidades, também não há metonímia. C. As cidades do campo são ambientes diversos. Não, as cidades grandes nunca dormem. Opa, professor, olha aqui, ó. As cidades grandes nunca dormem. Perceba que eu tenho uma relação de metonímia. Quando eu digo as cidades grandes nunca dormem, o que eu quero dizer é as pessoas, né? As pessoas nunca param. A cidade, ela não tem a capacidade de dormir. Mas eu tenho ali a ideia associada que as pessoas nunca dormem, e não as cidades propriamente dito. Item E, as cidades possuem vias de comunicação diferentes. Também não. Gabarito letra D na questão número 1. Vamos para 2. E o seguinte, ó. Questão número 2. Ele já disse que as pedras são de curto prazo, que as perdas, são de curto prazo, mas os benefícios de longo prazo são muitos. Nesse segmento do texto, há a presença da figura de linguagem denominada. Opa, professor, vamos com calma, ó. Ele disse que as perdas são de curto prazo, mas os benefícios são de longo prazo. Perceba que eu falei para você que existia uma figura de linguagem que associava o que? Ideias opostas. Qual é o nome dessa figura de linguagem? Ó, perdas, benefícios, longo prazo, curto prazo. São ideias opostas. Quem é que associa isso, professor? É o pleonasmo? Não. Pleonasmo é um vício e a gente vai trabalhar com ele. Hipérbole é exagero. Eufemismo não, suavização. Metáfora não. Metáfora é a ideia de justamente comparar elementos sem elemento comparativo. Nosso gabarito é o item E, ó. É a antítese. A antítese é justamente essa ideia. Eu estou relacionando ideias opostas. Item E na 2. Próxima questão é a questão de número 3. Diz assim. Assinale a figura de linguagem que se identifica em entre em cena o OX51 3A, que foi criado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Perfeito. Perceba que quando ele fala entra em cena, o que é que ele quer dizer quando ele fala entra em cena? Ora, quando ele diz entra em cena o fulano de tal, o que é que a gente está querendo mostrar? A gente está querendo mostrar que ele surge, né não? Sim, ele surge. Entra em cena o grande jogador. Quando eu falo entrar em cena, é uma ideia associada ao quê? É uma ideia associada ao teatro, ao cinema. Mas, de fato, será que entrar em cena, dentro desse contexto, estar no teatro ou estar em um cinema? Não, lógico que não, né? Se apresentar num filme ou se apresentar numa peça? Não, lógico que não. Perceba que eu estou trabalhando com uma metáfora. Tranquilo? Então, item A, metonímia não, eufemismo não, metáfora, letra C de casa. Antítese não, catacrese também não. Vamos para a próxima. Questão número 4 diz o seguinte. Em evitar a inevitável violência, o autor emprega o recurso expressivo que se denomina antítese. Ó, evitar o inevitável. Percebe a antítese aqui, ó? Evitar o inevitável. Como é que dá para evitar um inevitável? Tranquilo? Evitar
é não deixar acontecer. Inevitável é algo que vai de fato acontecer. Então eu estou associando sim, é uma antítese. Isso, porém, não se verifica no seguinte fragmento. Então nós vamos buscar uma sentença em que não haja antítese. Vamos ao item A. Não há nada melhor que permanecer atento. Item B. Os laços de amizade são longos momentos curtos. Opa, longos e curtos, ó. Antítese. Nasce puro e a sociedade corrompe. Olha aqui, ó. Puro corrompe seus hábitos. Perceba, há uma antítese entre pureza e corrupção. D. O homem nasce bom e se torna mal. Há aqui também a antítese entre bom e mal. Qual o gabarito? Letra A. Não há nada melhor do que permanecer atento. Não há nenhuma ideia aqui associada à antítese. Perfeito? Vamos à próxima. Nossa questão de número 5 diz assim. Temos aqui a nossa tirinha, a charge, melhor dizendo, né? Aí ela vai passar o seguinte. A crítica ao consumismo na charge acima se estrutura a partir de um recurso linguístico que é... Vamos ver. Não acredito não, amiga. Um queima no shopping? Ela tá perguntando. Queima aqui foi empregado no sentido de quê? Promoção, né? Uma promoção. Uma super promoção. Não é nem uma promoção qualquer, né? É uma super promoção. Esse daqui é o queima. Aí o rapaz, provavelmente o marido dessa senhora, fala assim, ó. Calma, mulher, é um incêndio. Incêndio aqui, o queima, foi utilizado no sentido de fogo, né? No sentido de ser um incêndio propriamente dito. Aí o item A fala assim, ó. Novamente o comando. A crítica ao consumismo na charge se estrutura a partir de um recurso linguístico que é. Item A ambiguidade de um vocábulo. Item B, um hipérbole no desejo ao consumismo. Não, hipérbole não. Item C, uma metáfora no vocábulo queima. Não, não é uma metáfora, sim a dualidade que esse vocábulo pode trazer. D, o tratamento de mulher dado pela a esposa, também não. Item é a repetição negativa da fala da mulher, muito menos. Isso é causado por conta da ambiguidade do vocábulo. Que vocábulo é esse? O vocábulo que, ó, queima, né? Que pode representar uma promoção ou a ideia de fogo. Perfeito. Próxima. Vamos à questão de número 6, que nos diz o seguinte, ó. Assinale a opção que apresenta a figura de linguagem presente na oração abaixo. Júlia chamava o feio e bonito ao mesmo tempo. Opa, professor, chamava o feio e bonito ao mesmo tempo. Ainda bem que o examinador não quis trazer problema, né? Porque se o examinador quisesse, se por acaso ele quisesse trazer problema, ele colocaria aqui, ó, a antítese. Ele colocaria a antítese. Aí o que era que iria acontecer? Aí você iria pensar, feio e bonito. Opa, antítese, porque tá misturando ideias opostas. Perfeito, aluno, perfeito. Mas perceba que ele não colocou antítese aqui, ó. Até porque a ideia aqui não é propriamente dita uma antítese. Mas sim o quê? Júlia chamava o feio e bonito ao mesmo tempo. Percebe que eu falei para você que existe uma figura de linguagem que é muito próxima da antítese. Só que qual é a diferença? Na antítese, o que eu tenho é a associação, a relação entre as ideias opostas. Nessa outra figura de linguagem, o que eu tenho são essas ideias opostas sendo fundidas, sendo unidas. Que figura é essa? É a metonímia? Não. A associação lógica. É a hipérbole? Não. É o exagero. Eufemismo? Não. É a suavização. Ficou o quê? O paradoxo. Gabarito letra D. Tranquilo? Gabarito letra D. Vamos aqui ao nosso quadro. Rapidinho. Seguinte, ó. Você vai pensar assim, você vai pensar o seguinte. A antítese, o que é que eu tenho? Relação entre ideias opostas, certo? Perfeito. O paradoxo, o que é que eu tenho? A fusão entre ideias opostas. Cuidado, antítese e paradoxo são muito parecidos, costumam cair desse jeitinho aqui, ó. O que complica a vida de muito concurseiro, certo? Então, gabarito, letra D, nossa questão número 6. Bora para a próxima. 7, diz assim, ó. Analisa a citação. No meio do caminho tinha uma pedra. A palavra destacada as palavras destacadas exercem a função de. Vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra. Quando eu falo assim, no meio do caminho tinha uma pedra, é propriamente dito uma ideia de, quando o autor fala isso aqui, é que no meio do caminho realmente há uma pedra? Não, né? O que ele quer dizer aqui é justamente que na nossa vida existem vários obstáculos no meio do nosso caminho, ó, em meio ao nosso caminho. Há aqui várias pedras, né? Na criação da nossa estrada, do nosso caminho,
existem vários obstáculos. O que é isso? Isso é uma metáfora, ó. Isso é uma metáfora para os problemas que a vida nos traz, certo? Última questão, bora lá. Diz o seguinte. Leia a charge. Solteira é eufemismo, eu tô encalhada. Ó, solteira é eufemismo. Por que que ela tá falando isso, professor? Porque eufemismo é suavizar, lembra? Suavizar a mensagem. Solteira, isso é eufemismo. Você está sendo legal, você está suavizando. Eu estou encalhada. 8. Todas as frases abaixo apresentam recursos estilísticos. Aquela que fez o uso ou fez utilização de um eufemismo é, vamos lá, item A. Existem pessoas que buscam enriquecer por meio ilícito. Olha aqui, ó. Isso é o quê? Isso é um ladrão. Ó, isso é um ladrão. Perceba que, ao invés de utilizar ladrão, ele diz o quê? Enriquecer por meios ilícitos. Ele está suavizando a mensagem. Gabarito já é o item A. B. A noite é um manto negro bordado de pedras preciosas. A noite é isso? Não, a noite não é um manto negro. Isso aqui é a metáfora, né? Isso aqui é a metáfora. C. Entre o amor e o ódio estão as relações humanas. Amor e ódio, isso é uma antítese. A mim ninguém me enganas. A mim não me enganas tu, melhor dizendo. Não, aqui não há a ideia de associações. Então, gabarito é o item A de amor, certo? Item A de amor na questão de número 8. Perfeito? Nosso bloquinho ficou um pouquinho extenso, mas é importante que você conheça todas essas figuras de linguagem a fim de que você venha gabaritar essa parte na sua prova. Espero por você no próximo bloco para que possamos continuar o nosso estudo. Valeu! O que você está esperando para ser o objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Estamos por cá, vamos continuar o nosso estudo acerca de figuras de linguagem. Eu espero que o nosso primeiro bloco tenha sido aí um bloco importante na sua preparação e que você tenha aí tido a oportunidade de conhecer todas essas figuras de linguagem que foram citadas para você, certo? Agora nós vamos continuar o nosso estudo com mais algumas questões, até porque você sabe que nosso foco é nas questões. Vamos lá! Leia a tirinha, questão número 1, diz o seguinte. As onomatopeias utilizadas relacionam-se na ordem do texto a um dos personagens, somente ao computador, aos dois personagens, ao celular e ao personagem, ao celular e ao computador. Você já estudou, já viu essa questão aqui, ela não é nova dentro do nosso estudo, mas ela volta para cá, porque agora sim dá para você entender o que é isso aqui, ó, onomatopeia. Onomatopeia nada mais é que uma representação, certo? Representação. Representação de quê, pelo amor de Deus? É uma representação do som, certo? Pela palavra. É uma representação do som pela palavra, ok? Eu utilizo a palavra para representar o som, beleza? Perfeito, professor. Vamos lá, vamos na tirinha. O que é que ela diz? Ó, como todos sabem, a tecnologia nos trouxe rapidez. Prim, prim, o celular nos faz perder a paciência em questão de segundos. Atende essa jossa. Mas o computador é o campeão. Destrói uma vida inteira com a velocidade do pensamento. Perdi tudo. Pam! Professor, onde estão as onomatopeias? Aqui, ó. No nosso segundo quadrinho, prim, prim. E no nosso último, né? Que é o pam. Beleza? Aí ele fala. As onomatopeias relacionam-se na ordem do texto. Esta primeira onomatopeia de que é?
É do celular, né não? Sim, então vou chamar de C, ó. O celular tocando. E esse pan? Esse pan é o barulho do computador, C também. É o barulho que o computador faz ao receber ali a cabeçada, né? Parece que a cobrinha tá dando ali uma espécie, tá tentando teclar, batendo ali no computador, né? Então vamos lá. Refere-se a um dos personagens? Não, né? Somente ao computador? Não, né? Perdão. Aos dois personagens também não, né? Não são os personagens. Estamos trabalhando aqui com o computador e o celular e o computador nesta ordem, né? Ao celular, perfeito, é o personagem? Não, ao celular é o personagem não. Ao celular, perfeito, é o computador? Sim. Quem reproduz o som do último quadrinho é o computador, cuidado. Não é a cobrinha que está gritando pan, não, é o computador que está fazendo o barulho. Tranquilo? Perfeito, então ficamos com o gabarito letra E na questão de número 2. Questão número 1, perdão. Questão número 2. Assinale a alternativa que corresponde à figura de linguagem apresentada na frase abaixo. Ó, o bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Drummond. Professor, que ideia é essa aqui que ele está falando? Ó, ele diz que o bonde passa cheio de pernas. Perfeito. Tem como um bonde passar cheio de pernas, professor? Não. O que ele está querendo dizer é que o bonde passa cheio de quê? Cheio de pessoas. No bonde vão pessoas, ó. Certo? Então a figura de linguagem utilizada aqui é a figura de linguagem, olhe para mim, a figura de linguagem que substitui ideias, tem associações lógicas. Vamos lembrar que figura de linguagem é essa? Vamos lá, ó. Essa figura de linguagem, ela foi trabalhada no início do nosso estudo, eu falei para você que ela era muito importante, que é justamente a metonímia, né? A metonímia, a associação lógica entre ideias. Então, eu substituo uma ideia por outra. Por exemplo, ó, o país gritava durante a manifestação. Quando eu falo que o país gritava, o que eu quero dizer não é o país propriamente dito, não é o Brasil que gritava, até porque o Brasil é uma ideia, né? O Brasil não é algo concreto, eu não consigo pegar no Brasil. Não, o Brasil é uma ideia. A nação é uma ideia. Então, quando eu falo o país gritava, são as pessoas que gritavam. Do mesmo modo, quando ele fala aí, olha, o bonde passava cheio de pernas. O bonde não tem pernas, são as pessoas que estavam ali no bonde, né? Então, o item A fala que a figura de linguagem utilizada aqui foi a catacrese. Não, né? A catacrese é a substituição, a associação lógica de algo que já se estabeleceu dentro da nossa língua. Por exemplo, céu da boca, batata da perna, temos aqui também braço da cadeira, perna da mesa, enfim. Todas essas ideias são ideias associadas à catacrese. O item B fala onomatopeia. Não, onomatopeia nós acabamos de conhecer, né? Que é justamente a representação sonora por parte da escrita. Eu tento representar na escrita os sons reproduzidos no dia a dia. Nosso gabarito é o item C, que fala acerca da metonímia. O item D diz sinestesia. Professor, o que é a sinestesia? Sinestesia é justamente a mistura de sentidos, né? A mistura de sentidos, isso é a sinestesia. Por exemplo, eu tenho gosto, né? Eu tenho paladar e eu tenho olfato. Quando eu digo assim, ó, era um gosto tão cheiroso. Perceba que eu estou misturando os sentidos. Isso é a sinestesia. Gabarito letra C na questão de número 2. 3 diz assim, ó. Assinale a alternativa que corresponde à figura de linguagem presente na oração a seguir. Vamos ver. Seu Joaquim Moreira adquiriu outro Picasso no último leilão de Roma. Ah, professor. O que é que eu consigo perceber? O item A fala metáfora, o item B fala catacrese, o item C fala metonímia e o item D fala antonomásia. Perfeito. A ideia associada aqui, ó, no item A, é a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é uma comparação, né? É uma comparação sem elemento comparativo. Isso é a metáfora. Metaforar é comparar sem elemento comparativo, certo? Quero que você tome cuidado. Por quê? Porque a banca FGV costuma cobrar a ideia de comparação. Olha, na frase X, qual é a frase em que tem uma comparação? Ela costuma cobrar comparação. Para a Fundação Getúlio Vargas, comparação, quando ela cobrar deste modo, ela não está falando só de figura de linguagem não, certo? Ela está falando da comparação de um modo mais abrangente. Ou seja, para a Fundação Getúlio Vargas, quando ela cobrar comparação,
você vai pensar o seguinte. Professor, olhe para cá. Vamos deixar aqui aparar as arestas, ó. Vamos para cá. Seguinte, é importante que se diga isso. Para a FGV, ela costuma cobrar bastante a comparação. O que é que você vai dizer? Se ela falar que no item, na linha tal, qual dos itens representa uma comparação, e ela cobrar com o elemento comparativo, beleza, você marca este elemento, certo? Tranquilo. Mas, professor, vamos supor que a banca FGV cobrou, pediu uma comparação, só que não tem a comparação, não tem o elemento comparativo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar sofrendo por causa disso? Vai não. Você vai atrás de uma metáfora. Por quê? Porque para a banca Fundação Getúlio Vargas, a comparação e a metáfora são comparações. A diferença é que a comparação tem o elemento comparativo, a metáfora não tem o elemento comparativo, certo? Perfeito? Então eu acredito que as arestas estão aparadas, principalmente para a FGV. Bora lá. Continuando, dentro da nossa questão, na nossa perspectiva, quando ele fala assim, metáfora não é, né? Porque ele não está metaforando que comprou outro Picasso. Não, quando ele fala que comprou outro Picasso, ó, ele comprou outro quadro, né? Ó, outro quadro. É isso que ele quer dizer. Ele comprou outro quadro, até porque Picasso foi justamente um grande pintor, né? Aí ele diz no item B, é uma catacrese? Não, a catacrese é uma relação lógica que já se fez parte ali do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Céu da boca, batata da perna, mesa, perna da mesa, braço da cadeira, cabeça de cebola, dente de alho, enfim, todas essas são catacreses, perfeito? Guarda isso, eu estou sendo repetitivo para você guardar. O item C fala metonímia, é justamente o nosso gabarito, letra C, é uma ideia, né? É uma comparação estabelecida entre ideias, é uma associação, melhor dizendo, de ideias. Picasso, quando ele disse que comprou um novo Picasso, o que foi que ele comprou? Ele comprou um novo quadro, ó. No último leilão em Roma, ele comprou um outro quadro, certo? Então isso é uma metonímia, é quando eu faço uma associação lógica, eu substituo por meio de associação lógica. Ao invés de falar quadro, ele disse Picasso, beleza? O item D diz antonomásia. Antonomásia não. É a ideia da antonomásia. Vamos trabalhar aqui, ó. A ideia da antonomásia é o que? A substituição de um nome próprio por um nome comum. Perceba que aqui ele não substitui um nome próprio por um nome comum. Nananina não. Ele substitui o nome comum, que é quadro, pelo nome próprio, que é o quê? Que é Picasso, certo? Ele faz o contrário, ele faz o inverso. Isso aqui não é uma antonomásia, mas sim uma metonímia. Bora continuar. Tranquilo, professor. Vamos para a questão número 4, que nos diz o seguinte, ó. Também conhecidas como figuras de linguagem, as figuras de estilo são recursos estilísticos bastante utilizados na linguagem literária, na música, na publicidade e também na linguagem oral. Olhe para mim. Seguinte, aqui eu não estabeleci uma diferença entre figura de palavra, figura de som, figura... Não. Mas existe sim essa diferença. Os livros didáticos, principalmente do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, eles trazem essa diferenciação. Professor, qual que é a diferença então do livro do ensino médio para o meu estudo aqui? Porque, primeiramente, lá no livro do ensino médio, ele vai estar voltado para o vestibular e para o Enem. Perfeito? Perfeito. Lá, ele vai cobrar aquilo que o examinador do Enem e do vestibular vai cobrar. Por exemplo, a aliteração é uma figura de palavra, é uma figura de sintaxe, é uma figura de ideia. Perfeito? Então, o aluno que está se preparando para lá, para o vestibular e para o Enem, ele vai ter que saber enquadrar em qual aquela categoria está inserida. Certo? A literação é uma figura de som. Nós nem utilizamos a literação aqui. Por quê? Porque para concurso, primeiro que não vai cair, pouco, raramente se cobra a literação. Segundo o quê? Enquadrar nessa categoria, é figura de som, é figura de pensamento. Aqui não é importante, não é isso que o examinador vai cobrar da gente, certo? E o que é que o examinador vai cobrar, professor? O examinador vai cobrar justamente o conhecimento. Então você tem que saber qual que é a figura de linguagem que você está utilizando. Essa que é a pegada, tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar na questão número 4. Que diz assim, ó. Nós já vimos, né, também conhecidos como figuras de linguagem, papapá. São empregues com o objetivo de dar ênfase à comunicação, tornando-a mais expressiva e nobre. Assinale a figura de linguagem presente no texto. Aí qual é o trecho? Aqui, ó. A vida é como um navio. Olhe para cá. Tranquilo, né?
Foi o que eu falei para você. Eu tenho duas figuras de linguagem que vão associar duas ideias. Que figuras são essas? A comparação e a metáfora. Qual é a diferença de comparação e metáfora? Na comparação, eu tenho o elemento comparativo, como, tal qual, assim como, bem como, certo? Tenho ali a conjunção para fazer a comparação. Já na metáfora, eu não tenho esse elemento comparativo. Essa é a única distinção. Vamos lá. Ó, a vida é como um navio. Percebeu como aqui? Percebi, professor. Se há o como aqui, não tem para onde fugir, né? Eu estou diante de uma comparação. Comparação. Perceba aqui, não é o item A, prosopopeia. Prosopopeia é o mesmo que a ideia associada à atribuição de seres animados e inanimados, personificação, né? Paradoxo é essa mistura de sentidos, né? Criar essa mistura de ideias, né? Se perder dentro das nossas sentenças. Metáfora, que é o nosso item que poderia trazer algum problema. E comparação. Metonímia não, que é associação lógica. Então, risquei item A, B... item A, B e E. Perceba que ao lado da metáfora, ó, ao lado da comparação, melhor dizendo, há a metáfora. Ó. Então, a única diferença é esse como aqui. Se ele retira esse como, se ele retirasse, ó, vamos supor que ele tirou. Ó, e tivesse assim, a vida é um navio. Professor, eu poderia dizer que é uma comparação? Não. Aí eu teria de dizer que é o quê? Eu teria de dizer que é uma metáfora. Mas como eu tenho o elemento comparativo aqui, eu estou diante de uma comparação. Mas, para você que vai fazer questões da Fundação Getúlio Vargas, o que é que vai acontecer, professor? Se o examinador colocar a vida é como um navio, isso é uma comparação? É. Mas se porventura, professor, o examinador colocar assim, ó, retirou a ideia do como e disse assim: a vida é um navio. Isso é uma comparação? Para a Fundação Getúlio Vargas, é uma comparação. Agora, o que não vai poder é ela colocar lá comparação no item C, no item D, por exemplo, e no item C falar que é metáfora. Por quê? Porque aí vai ter um problema, certo? Para a Fundação Getúlio Vargas, toda metáfora é uma comparação. Tranquilo? Vamos lá, vamos para frente. Toca no barco. 5. O trecho. A mão que toca o violão, se for preciso, vai à guerra. Identifica-se a seguinte figura de linguagem. Quando eu digo assim, ó, a mão que toca o violão, se for preciso, vai à guerra. Perceba que quando eu falo a mão que toca o violão, se for preciso, vai à guerra, eu não quero dizer que é a mão propriamente que vai à guerra, eu quero dizer a pessoa, ó. A pessoa. Outro exemplo, professor, corriqueiro, nosso dia a dia. A mão que te aplaude é a mesma que te apedreja. O que é que eu quero dizer? A pessoa que te elogia é a mesma que vai te dar o quê? Que vai te falar mal, que vai trazer essas ideias. Então, aqui, a mão que toca o violão, se for preciso, vai à guerra, não é a mão propriamente dito, mas sim a pessoa que ali está associada, certo? Aí o que é isso? É um eufemismo? Não, eufemismo é suavizar. Perífrase? Não, perífrase é um arrodeio. Item C, é uma metonímia? Sim, gabarito item C, é uma metonímia que é a substituição, a relação lógica. É uma metáfora? Não, a metáfora é justamente a comparação sem o elemento comparativo, que é o hipérbole. A hipérbole também não é o nosso gabarito, porque a hipérbole é o exagero. Letra C na questão número 5. Vamos à próxima. Questão número 6, diz o seguinte. Sobre o enunciado, pardais são como cantores profissionais. Também tem momentos de auge e declínio em suas carreiras. É correto afirmar que, bacana, pardais são como cantores profissionais. Há uma comparação explícita na construção linguística, tendo em vista a aproximação de dois seres por alguma semelhança existente. Professor, a sentença número 1 está correta, não é verdade? Está corretíssima, né? Ó, pardais são como cantores. Pardais como cantores. O que é que eu fiz? Eu fiz uma comparação por meio do elemento comparativo. Certinho, o item 1. Se o item 1 está correto, o item E vai embora, o item D vai embora e o item C vai embora. Vamos lá. 2. Existe na elaboração discursiva a figura prosopopeia. O que é prosopopeia, professor? É a mesma coisa que associar a personificação, certo? Personificação. Personificação ou prosopopeia representam a mesma coisa, que é justamente dar a seres inanimados o fato de serem animados. Na elaboração discursiva, a prosopopeia, que atribui aos pardais linguagem, sentimentos e ações próprias de seres humanos.
Linguagem, sentimentos. De onde foi que ele tirou sentimentos, ó? Eles são como cantores, também tem momentos de auge e declínio da sua carreira. De onde foi que ele tirou o sentimento, professor? De onde foi? Não, não tem essa ideia de sentimento não, né? 3. Há uma construção argumentativa na segunda oração justificando a oração, justificando-a. Há justamente, professor, essa ideia, né, essa construção argumentativa que faz a justificativa dessa segunda oração? Sim, de fato há. Até porque eu digo, ó, os pardais são como cantores. Por quê, ó? Porque tem momentos de auge e declínio na sua carreira. Há uma justificativa aqui dentro da segunda oração. Então ficou correto o item A, gabarito 1 e 3, beleza? Olha para cá. Assim, nós finalizamos mais este bloquinho acerca de figuras de linguagem. Já vamos partir para o próximo bloco. Tome aquele seu café, aquela sua água. Vamos continuar firme e forte para finalizarmos o estudo acerca de figuras de linguagem. Eu espero por você daqui a pouco. Valeu! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Já estamos por cá, vamos continuar o nosso estudo acerca de figuras de linguagem no nosso último bloco sobre este tema, tranquilo? Volto a frisar a importância que este tema tem na sua prova. Se o seu edital possui o título Figuras de Linguagem, estilística ou estilística, figura de linguagem ou simplesmente estilística, estude este tema porque é muito provável que pelo menos uma questão da sua prova saia daqui de figuras de linguagem, certo? Bora lá, vamos começar com mais questões na sua tela. A questão número 1 diz o seguinte. Assinale a alternativa que mostra o emprego da figura de linguagem personificação. Atribuição de características humanas ao inanimado. Ó, não precisei nem definir, né? Você não precisou nem perder aí o tempo, tranquilo? Você sabe que a personificação é atribuir características humanas àquilo que é inanimado, mas o examinador fez questão de colocar. Vamos lá. Item A. Primeiros raios de luz a inundar o horizonte. Professor, os primeiros raios a inundar o horizonte. Há uma personificação aqui? Ou seja, eu estou atribuindo seres inanimados, ou características humanas? Não, você pode até usar o verbo inundar aqui e dizer, olha, os raios não têm capacidade de inundar o horizonte, mas inundar não é uma característica humana. Não, então tá errado. B. As flores do canteiro acordam cobertas de orvalho. Olha aqui o nosso gabarito, ó. Letra B. Por quê? Porque as flores, elas não vão acordar. Acordar é uma característica humana, certo? E não das flores. Gabarito letra B. C. Cearense que sou, gosto sobretudo desta combinação de sol e frio. Perceba que aqui não há uma ideia associada à personificação, uma ideia de personificação. D. O acaso é apenas a lenta preparação para a manhã seguinte. Também não temos uma personificação, não temos uma atribuição humana a ser não humano, a ser inanimado. Sim, o outono é a véspera do friorento inverno. Também não. Errado, gabarito, portanto, letra B de bravo. Vamos à próxima questão. 2 diz o seguinte. Ó, a calma que então baixou na sala era vagarosamente inquietante. A figura de linguagem chamada anáfora, zeugma, eufemismo, antítese ou pleonasmo. Vamos ver? Professor, o que é mesmo a anáfora? Repetição sonora, repetição do som, palavra ou expressão, certo? No início ou no final de cada verso.
Zeugma, o que é o zeugma? É suprimir, é esconder, certo? É ocultar alguém que foi citado anteriormente. Tranquilo? Todo zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse é um zeugma. C. Eufemismo. Professor, o que é o eufemismo? É justamente a suavização da mensagem, nós vimos. Antítese é a mistura de coisas opostas, né? De ideias opostas. E o pleonasmo nada mais é que a redundância, certo? É repetir aquilo que é desnecessário que seja repetido. Perfeito. Aí vamos à sentença pensar um pouco, ó. A calma que então baixou a sala era vagarosamente inquietante. Professor, eu não percebo aí a repetição em versos, então anáfora não é. Zeugma, não tem ninguém que está sendo suprimido nessa minha relação, ó. A calma que então baixou na sala era vagarosamente inquietante. Não tem ninguém sendo suprimido, então não é zeugma. Eufemismo. Eufemismo é suavizar. A calma que então baixou na sala vagarosamente inquietante. Também não há suavização de uma mensagem. Não. E olha o item D. Antítese. Antítese nada mais é que a relação entre ideias opostas. A calma que então baixou na sala era vagarosamente inquietante. O que é que eu consigo perceber? Eu percebo que a palavra calma e a palavra inquietante são palavras que se associam por meio de quê? Por meio de oposição. São palavras opostas. Então, gabarito é antítese. E item E, melhor dizendo, pleonasmo não é o nosso gabarito, porque pleonasmo é a repetição desnecessária. Então, o item D é o gabarito dessa nossa questão. Terceira diz assim: analise o trecho abaixo, extraído do texto. A interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do de um artigo de opinião. Essa passagem é equivalente a interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia do jornal do conteúdo de um artigo de opinião. Isso é verdade, professor? Sim, sim, ó. Perceba que a interpretação permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal de um artigo de opinião. Perceba que eu tenho aqui a palavra conteúdo sendo suprimida, né? Perfeito. Aí ele diz: esse fenômeno que faz parte das figuras de sintaxe, não se preocupe, certo? Na prova ele não vai cobrar, é uma figura de sintaxe, é uma figura de... Não, ele não vai te cobrar isso. Ou de construção, é conhecida por... Qual é o nome dessa figura de linguagem, hein? Em que eu faço a supressão de um termo. É uma figura de construção que ocorre na estrutura da língua, quando há omissão, ó, de uma expressão facilmente subentendível na enunciação linguística. Perfeito. Quem foi que disse isso? Foi o Bechara, 2019, aqui a página. Massa. Que figura de linguagem é essa em que eu tenho a omissão de um termo? É o item A, elipse? Sim, né? Já é de cara o item A. B, pleonasmo não, a repetição desnecessária. Anacoluto não, nós vimos a figura do anacoluto. Aplologia sintática não é a mesma coisa que inversão. Hipérbole não, hipérbole é exagero. Então, nosso gabarito é o item A, certo? Item A de amor na questão número 3. Próxima, questão de número 4, diz o seguinte. No trecho, a corujinha da madrugada não é apenas a companheira da gente importante ou de gente importante. Observamos a seguinte figura de palavra. Item A fala metáfora, o item B diz metonímio, o item C diz catacrese e o item D diz sinestesia. Quando eu falo a corujinha da madrugada, não é apenas companheira de gente importante. Que corujinha da madrugada é essa, hein? É a televisão, né? Eu estou fazendo aqui, ó, uma ideia de quê, professor? Eu estou fazendo aqui uma metáfora, ó. Eu estou fazendo uma metáfora associada a esta ideia, certo? Professor, mas por que é que não é metonímia se eu estou associando duas ideias? Porque perceba, a ideia aqui não é aproximar duas ideias, não é fazer a correlação de duas ideias, mas sim o quê? Fazer uma prospecção, uma metáfora acerca, uma comparação acerca do que está sendo utilizado. Comparação sem elemento comparativo, metáfora, catacrese, é uma metonímia que caiu no uso, né? Estamos no uso da catacrese, por exemplo, céu da boca, batata da perna, enfim. E a sinestesia é a mistura de sentidos, como por exemplo,
salgado e alto, por exemplo, ou afável, algo afável e algo cheiroso. Perceba, eu estou misturando os sentidos. Eu misturo o paladar com o sentido do olfato, eu estou misturando o tato com o sentido da visão, enfim. Bora lá. Próxima questão, quarta, diz o seguinte. Expressões do tipo, li Jorge Amado, comprei um Ford, ingeri uma lata de suco, são exemplos de. Vamos ver. Professor, quando eu digo que li Jorge Amado, o que eu quero dizer é que eu li o livro, né? Não o Jorge Amado propriamente dito, mas o livro dele. Comprei um Ford. Quando eu digo comprei um Ford, o que é que eu estou dizendo, professor? Comprei um carro, né? Comprei um carro, eu chamo de Ford, mas o correto é um carro. Ingeri uma lata de suco, tranquilo. Todas são ideias associadas, ó, ao quê? A metonímia, certo? Metonímia é a figura de linguagem aqui que está sendo representada. O item A fala anacoluto, não. Nós já trabalhamos com anacoluto. Metonímia é o nosso gabarito, letra B. Polissíndeto nada mais é que a utilização de vários síndetos, né? Ou seja, vários conectivos, por exemplo, estudo e trabalho. Estudo e trabalho. E vou à praça, por exemplo, ó. Estudo e trabalho e vou à praça. O que é que eu consigo perceber? Eu tenho a repetição desse E, né? Isso aqui é um conectivo, é o síndeto. Então, a repetição desse carinha aí é o chamado polissíndeto, não é o que nós queremos. E temos o paradoxo, que é justamente a ideia de associar termos opostos de maneira que eles se perdem nessa mescla, né? Nessa mistura. Então, errada também, nosso gabarito, portanto, é o item B de bravo, metonímia. Bora para a próxima. Questão número 6 diz o seguinte. A partir das palavras em destaque, qual a figura de linguagem está presente no período? Quem se recusa a fazer este esforço no começo, ou quem tem uma ajuda errada no término, acaba sem condição de vencer a batalha seguinte e jamais consegue voar até o seu destino. Perfeito, professor. Isso é uma personificação, é uma antítese, é uma hipérbole ou é um eufemismo? Professor, eu consigo perceber? Olha para mim. Seguinte, você consegue perceber que aqui existem figuras de linguagem que são muito repetidas, né? Por exemplo, personificação. Quantas e quantas questões a gente viu? Antítese. Quantas e quantas questões a gente viu? Hipérbole, eufemismo. Essas palavras elas se repetem, certo? Então é muito bom que você tenha em mente, principalmente, essas figuras de linguagem que estão aqui no quadro. São muitas? São, mas você tem que guardar. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa questão. Ó. Ele faz uma relação entre começo e término, ó. É justamente essa relação entre essas duas palavras que ele está nos cobrando. Olha, quando eu tenho a associação de duas ideias opostas sendo relacionadas, é o que eu chamo de quê? De antítese, né? Gabarito é a letra B, o item A fala personificação não, hipérbole não e eufemismo também não. A ideia da antítese é uma ideia muito interessante dentro do nosso estudo. Vamos analisar aqui, ó. Vamos por cá. Seguinte, o que é, professor? A antítese é a relação entre ideias opostas. Relação entre ideias opostas. Por que é que esse foi o nosso gabarito aqui? Porque ele colocou começo e término, né? Começar é uma coisa, terminar é outra. Não são ideias opostas? São. Então, ideias opostas estão associadas à antítese. Por exemplo, céu, inferno, frio, calor, por exemplo, são todas antíteses, certo? Ideias opostas sendo colocadas. Então, o gabarito da questão número 6 é o item B, né? Próximo. Questão número 7 diz o seguinte: leia o trecho abaixo retirado do texto. Perfeito. O texto não é importante, principalmente neste momento. A tia e o tio tomavam conta dele justinhamente. Professor, não é justamente não, né? Não, é justinhamente. Perceba que aqui eu tenho a criação, ó. A criação de uma nova palavra. Ó. Criação de nova palavra. Criação de nova palavra. Uma outra figura de linguagem para você guardar aí e melhorar a sua tabelinha de figuras de linguagem, certo? Sua tabelinha. Professor, qual que é a ideia associada à criação de uma nova palavra? É o item A, a metáfora? Não, a metáfora é a comparação sem o elemento comparativo, então não é o item A. É a metonímia? Não, relação lógica, associação lógica, metonímia. É o paradoxo? Não.
Paradoxo é justamente a fusão de ideias opostas. É o neologismo, é justamente isso, gabarito letra D, ó. Neologismo. O que é o neologismo, professor? Tá bem aqui a definição para você, ó. É a criação de nova palavra ou de novas palavras, certo? Eu tenho uma palavra que eu já conheço, como a palavra sexta-feira, né? Como a palavra sexta-feira. E por meio do uso, né? Criou-se a palavra sextar, né? Que é justamente aproveitar a sexta-feira. Tranquilo? A palavra sextar é um neologismo que foi colocado na nossa língua. O item E fala prosopopeia, também não é o nosso gabarito. Prosopopeia é a mesma coisa que personificação, que é atribuir a seres inanimados características de seres animados. Então, 7 também já era. Questão número 8, nossa saideira, nos diz o seguinte, ó. Nos trechos, queremos e podemos é um bom aprendizado, mas leva algum tempo. Não é preciso escalar um Himalaia social, nem ser uma linda mulher, nem os 3 pontinhos, e já transou? Nunca transou? É as perguntas que se colocam lá. Professor, isso foi cobrado numa prova? Foi. 13 anos e ainda não ficou? E ainda não bebeu? Nem experimentou uma maconhazinha sequer? E um Viagra para melhorar ainda mais? Ainda aguenta os chatos dos pais? Encerra-se respectivamente. Isso aqui era um texto que estava sendo reproduzido lá na questão, né, na respectiva questão, mas que não se faz importante aqui dentro do nosso estudo, até porque nós queremos simplesmente saber aquilo que ele vai nos perguntar. Ó. Encerram-se respectivamente. Tranquilo, professor. O quê? Metáfora e ironia, metonímia e ironia, metáfora e pleonasmo. Pleonasmo é uma redundância, não, né? Catacrese também não, eufemismo é a suavização. Isso aqui já está descartado. De cara, ó. O que é que eu preciso saber? Eu preciso encontrar se eu estou trabalhando com metáfora e metonímia, ou metáfora e ironia, melhor dizendo, ou com metonímia e ironia. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, queremos e podemos é um bom aprendizado, mas leva algum tempo. Não é preciso escalar o Himalaia social. Perceba que quando eu digo Himalaia social, escalar o Himalaia social, o que é que eu estou dizendo? Não é preciso fazer isto aqui, ó. É uma relação associada a uma metáfora, ó. Escalar o Himalaia social é uma metáfora. É uma metáfora para quê, professor? Para ascender socialmente, para crescer socialmente, certo? Então, o gabarito já é o item A, ó, metáfora. Aí ele diz, ele continua, e não bebeu, nem experimentou uma maconhazinha sequer? Ora, essa pessoa quer escalar, quer subir a ascensão social e está associado justamente às drogas, a essas relações, ele está ironizando, né? Está trabalhando com uma ironia. Gabarito da questão número 8 é o item A, perfeitamente, gabarito do item A na questão número 8. Perfeito? Tranquilo? Show de bola. Assim nós finalizamos nosso estudo acerca de figuras de linguagem. Só tudo que você precisaria saber sobre este tema, você teve acesso aqui durante as nossas aulas. Ó, antecipo para você aqui. Essas são as principais figuras de linguagem, essas aqui. Você já as conhece. Você vai ter que fazer revisões. Por quê? Porque senão daqui a pouco algumas começam a sumir da sua mente. Algumas são mais fáceis, como é o caso da metáfora e da comparação. Fazer essa diferenciação é só saber se tem ali o elemento comparativo. Algumas são mais difíceis, como é o caso da metonímia, saber diferenciar metonímia de metáfora, certo? É só você lembrar, metonímia está associada à relação lógica, metáfora está associada a quê? A uma comparação sem o elemento comparativo. Tranquilo? Bom demais. Pode ser que na sua prova, a sua banca, trabalhe uma mesma figura de linguagem com uma nomenclatura diferente. Isso pode acontecer? Sim, infelizmente. Várias dessas figuras de linguagem aqui podem receber outros nomes. Como você viu no caso da personificação. Nós chamamos a personificação também de prosopopeia. Pode receber esse nome, professor? Pode. Mas o nome ideal, aquilo que a maioria das bancas costuma trazer, é personificação e não prosopopeia. Então trabalhei com os nomes mais puramente ditos, certo? Mais propriamente ditos. Mas volto a frisar, pode ser que a sua banca trabalhe com um nome diferente, por isso é importante que você faça pesquisas. Não é muito legal que nós percamos muito do nosso tempo aqui trabalhando justamente com nomenclatura diferente de figura de linguagem. Tranquilo? Espero por você no próximo bloco. Finalizamos figuras de linguagem. Agora, professor, o que é que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar funções de linguagem e vícios de linguagem. E é hora de dar tchau, certo? Valeu, um abraço no seu coração. Até o próximo bloco. Fui.
O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.